Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus único e sábio. Sim. Nesta noite nós nos unimos a Ti, o Teu Filho, em uma comunhão, Amém. no Espírito, para receber tudo que é Teu, Senhor. Tudo aquilo que pertence à vida, que é a Tua pessoa, e a piedade, que é a pessoa do Teu Filho. Senhor, Tu tem nos dado toda para nós. Amém. Tua natureza divina está disponível Amém. para nós sermos participantes. E nessa noite Sim. nós queremos participar nessa Amém. comunhão e receber tudo que é teu. Vem Amém. abrir nossos olhos, vem nos dar, Senhor, entendimento, sabedoria, não somente no conhecimento intelecto. Sim. Amém. Caiu. Caiu ele. Com a oração poderosa. Eu acho que dá. Já ele vai entrar daí. Então, graças ao Senhor, nós podemos, então, revisar o que até nós, ou vamos dizer, até o que nós conseguimos desenvolver no livro do Apocalipse. E nós dizemos que o livro de Apocalipse é dividido em três grandes seções, baseado no capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse. Quando é dito para João que ele escrevesse aquelas coisas que ele viu, aquelas coisas que são e as que hão de ser depois destas. Então, as três grandes sessões mostram, em primeiro lugar, o tempo passado de João. E nós falamos assim, bastante enfaticamente sobre as coisas do passado de João, a partir do chamamento dele a se tornar um apóstolo com Jesus. E aí nós vemos o desdobramento desses três, vamos dizer assim, 3 anos e meio, ele sendo um discípulo, né? E ele presenciando como uma testemunha. Caiu, né, irmão? Mas foi muito, Caiu, foi estava orando e poderoso. caiu. Foi poderoso. Glória a Amém. Deus. Nós estamos dizendo assim, Genaro, que até o que nós vimos até agora. Até agora nós conseguimos desenvolver as três grandes sessões, em primeiro lugar, do livro de Apocalipse, baseado em Apocalipse 1:19. Quando é dito para João que ele escrevesse as coisas que eram, as que são e as que hão de vir depois destas. Então, se nós dizemos assim, que ele, como apóstolo, como discípulo de Jesus, ele presenciou esses 3 anos e meio o discipulado. E ele viu, vamos dizer assim, sinais que demonstravam que ele era o Messias. Ele também presenciou a morte e ressurreição do Filho de Deus, tornando-se uma testemunha ocular da ressurreição do Filho de Deus. Então, João, como ninguém, ele vai descrever que apesar de ser uma pessoa que era chamado, ou um discípulo que era chamado o amado, e que reclinava seu peito, né, vamos dizer assim, no Senhor, e era considerado o amado, você vê em Apocalipse 1:13 a ele mesmo diante daquele que falava com ele, e virando-se, ele vê diante dele. A quem? E ele vai descrever o Filho do Homem. Então, como nos disse 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16, nos disse que se antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, esse é Paulo falando, já não o conhecemos assim. Porque o versículo 13, irmãos, podemos ler junto, capítulo Apocalipse 1:13, né? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, e com bestes talares e cingido à altura do peito, e com uma cinta de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, como neve, os olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes ao bronze polido, como quem refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, e aqui que está, irmãos,
A expressão 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz que se antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos assim. Porque agora João vê aquilo, João que conhecia Jesus segundo a carne, reclinava sua cabeça no peito de Jesus, agora ele não o conhece dessa maneira. Ao ponto do versículo 17 diz que quando ouvi, fui correndo e me deitei no peito dele. Não, não disse isso. Como diz? Caí a seus pés como morto. Olha só, irmãos. Estamos falando da mesma pessoa, daquele Jesus que estava andando, vamos dizer assim, esses 3 anos e meio com seus discípulos, é a mesma pessoa que ressuscitou e que está sentado à destra e que um dia vai vir. Só que não o conhecemos como ele era segundo a carne. E aqui, categoricamente, nós temos isso. Por quê? Porque caiu como morto, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, E o aquele que último. vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Categoricamente, nós sabemos que é quem, irmão Amaury, essa pessoa aqui. Aqui nós estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Amém. É ele, sem Amém. dúvida. Mas, mas, Que mas venceu a João morte. aqui, você viu, irmão? Mas João aqui, ele não o conhece mais segundo a carne agora. Viu, irmão? Então, por isso que as coisas do passado de João é muito importante. Ele tem que dar testemunho disso. Eu acho que nós podemos resgatar essa expressão aqui para trazer as coisas que viu, né? Aquele Jesus que andava na terra agora não é mais o mesmo Jesus que está glorificado, o Filho do Homem glorificado. É maravilhoso. Agora, as coisas que são, irmão, que é o presente de João, nós deixamos claro isso aí. Nós trouxemos associando com aquele intervalo vamos dizer assim, no momento que o Senhor Jesus foi morto pela mãos dos judeus, né, através dos romanos, vamos falar assim, e o povo de Israel foi cortado. E Deus não lida mais a partir desse momento com Israel. Pelo contrário, agora Deus passa a lidar com gentios. E nós estamos vivendo o tempo dos gentios, que João descreve como as 7 igrejas da Ásia. Então, capítulo 2 e capítulo 3 está mostrando o presente dele, que são as 7 igrejas da Ásia. As igrejas da Ásia está representando a coletividade, vamos dizer assim, em sua forma geral, em todas as experiências da vida cristã. Nas 7 igrejas, essas cartas que foram direcionadas para as 7 igrejas, está mostrando a situação de cada um delas. E podemos trazer categoricamente que o presente de João para nós já vai mais de 2000 anos, que é o que Deus está lidando com os gentios. E nós sabemos hoje que os gentios podem se tornar a casa de Deus, a igreja, pela fé em Jesus Cristo. Então nós estamos lidando com o evangelho propriamente dito. O evangelho propriamente dito, nas coisas que são de João, não tem mais nada a ver com que você seja judeu ou gentio. Agora está mostrando a cidadania celestial daquele que crê em Jesus. Esse é o evangelho. As coisas que são de João, irmão, é muito importante. Nós deixamos isso stand-by, né? Nós estamos desenvolvendo as coisas que hão de vir depois destas. Começamos a partir do capítulo 4 até o 22, as coisas que hão de ser depois destas. E começamos dizendo, irmãos, que na abertura do primeiro selo, né, João foi levado ao céu, e aqui nós temos eu vou abrir aqui o slide para os irmãos considerar aqui. Vamos ver se consigo voltar para trás aqui. Aqui. Então, vocês estão conseguindo ver ali, né? Deixa eu tirar aqui lá. Aí, aí, tá perfeito.
Aqui nós temos o trono de Deus, né? Capítulo 4, irmãos, aqui eu coloquei João elevado ao céu, né? No espírito, ele se encontrou no céu, e ele no capítulo 4, versículo 1, João vai dizer que vê uma porta aberta no céu. E é chamado para ele subir para ver as coisas que hão de ser depois destas. Então, o que que ele vê lá? Alguém sentado. E isso aqui é muito interessante, porque João, ele vai tentar descrever quem está sentado lá, né? Ele vai ver os anjos, e você vê, vai ver o anjo, vai ver 24 anciãos, vai ver quatro seres viventes, mas não é tão importante como a centralidade desse trono e alguém sentado. Esse capítulo 4, irmão, nós precisamos ressaltar isso, né? Aí você vai ver, esse é o mais importante de descrever. Quem está sentado ali? O Deus único. Podemos dizer assim, né? O trono indescritível. João não tem palavras, irmão, para descrever, ou seja, falta recursos para ele, linguísticos por um lado, e vamos dizer assim, por outro lado, o que expresse realmente quem está sentado lá. Então ele vai usar as ferramentas para poder descrever. Então, isso aqui, irmãos, é muito importante entender. O que estava sentado era na aparência, viu, irmãos? Não é que ele era uma pedra preciosa. Na aparência, semelhante a jaspe e o sordônio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda, ou seja, ele usa jaspe, sardônio, para tentar descrever a aparência de quem está sentado. Ele usa a esmeralda para tentar descrever a aparência da arco-íris. Não seria uma simbologia como o arco-íris de Gênesis, tá? Porque algumas pessoas interpretam que esse arco-íris que dá referência ali no trono dá referência a arco-íris lá que o Senhor fez depois do dilúvio. Você lembra que o Senhor falou que colocou um sinal no céu que era o arco-íris, mostrando que jamais destruiria a terra dessa maneira? Não. Aqui é uma figura linguística que ele está tentando trazer para expressar esse trono e o que está ali, sendo manifesto. Então, não é esse mesmo arco-íris lá, tá, irmãos? É só para vocês entender que ele está usando uma figura, usando recurso linguístico e do que ele sabe. Então, aí João está limitado nas palavras humanas e recorre a pedras preciosas para transmitir a intensidade das cores que ele via. Você vê que interessante, irmão? Então, quando que nós vamos ver tudo isso, né? Só quando tenhamos o mesmo corpo do Senhor Jesus. Aí nós vamos ver claramente, podemos descrever, né? Mas o João, ainda não tem, ele não foi transformado, ele foi levado ao espírito, no espírito lá, né? Para ele ainda, vamos dizer assim, não está tudo claro, mas ele está descrevendo. E nós falamos já, capítulo 1, versículo 13 em adiante, né, do versículo 12 ao 16, quando descreve a Jesus glorificado. Por um lado, você tem Jesus andando na carne, né? E nós já falamos isso. Só estou mostrando aqui, né? A semelhança de filho do homem, bestes compridas, cinto de ouro, né? E tudo mais. Então, isso aqui é maravilhoso porque você tem ao redor do trono, e isso aqui é interessante, né? 24 anciãos. O que são esses 24 anciãos? Capítulo 4, versículo 4. Vestidos de vestiduras brancas com coroa de ouro, né? Então, me perguntaram outro dia, né? Um irmão perguntou, Vitor, quem são eles? Esses 24 anciãos? Porque parece humano. Olha, tá sentado nos tronos, vestido de branco, né? E quando você vai no Apocalipse, você tem muita essa figura com os santos que são, vamos dizer, os santos que merecem vestiduras brancas, né? Não é assim, irmãos? Por exemplo, as almas debaixo do altar, capítulo 5 de Apocalipse. Nós não vemos isso, as almas debaixo do altar, que foi dito que aguardassem ainda, até que se sumasse a eles, aqueles que deveriam ser mortos, mas foi dado para eles vestiduras brancas. Então, olha só que interessante esses 24 ancianos que estão lá no trono de Deus. Ele representa o povo de Deus completo, eles dizem alguns, né? Eu coloquei aqui para vocês verem, 12 tribos, 12 apóstolos, né? Mas uma coisa, irmãos, que ressoa para nós estamos claros, que não tem ninguém
lá no céu. Então, se nós dizermos que são irmãos os que estão lá, esses 24 anciãos, então nós estamos dizendo que tem pessoas que estão lá. É como disse assim: alguns merecem estar lá no trono, do lado do Senhor. E aqui a explicação é que esses 24 anciãos são representativos de todos os vencedores e tudo mais, 12 tribos, 12 apóstolos. Mas eu respondi para essa pessoa que me perguntou, né? Que eu não posso afirmar que são irmãos, porque dentro do que nós temos visto, ninguém subiu no céu. Ninguém foi para lá. Todos os irmãos, incluindo o apóstolo Paulo, que foi um mártir, vamos dizer, o mais destacado para nós, gentios, né? Ele está no Hades. Então, se vamos colocar alguém no céu, irmão, vamos colocar Paulo, né, irmãos? Dentro desses 24 ali, não é mesmo? Mas Paulo, ele está aguardando a manifestação da glória, a manifestação do Filho de Deus para ele participar da ressurreição dos mortos. Para nós está claro, irmãos, que todos os que dormem, sejam mártires ou não sejam mártires, ou sejam ímpios, eles vão para o Hades. E nós temos uma descrição do próprio Senhor que alguns interpretam que essa visão é só uma parábola, mas ali não diz que é uma parábola. Jesus, que conhece todas as coisas, que está unido ao Pai, ele pode falar das coisas que nós não sabemos. Ele pode falar como algo que é real lá, não como uma parábola do rico e Lázaro. Os irmãos lembram. E que o Lázaro, que estava querendo comer das migalhas do rico, ele morre e é levado pelos anjos para ser consolado. Mas aquele rico, que ele se vestia, né, de púrpura e fazia banquetes, ele também morre. E quando ele acorda no tormento. E não fala nem sequer o nome dele, né? Fala um rico só. É interessante aquilo. Então, nós vemos a distinção, a conversa daquele rico com o pai Abraão, porque pai ali não era da fé, era pai porque a origem desse rico, vamos dizer assim, é do povo de Israel. Por isso que está mostrando que esse rico pertencia a Israel. E esse diálogo que é muito interessante, uma conversação, aonde ele queria que o Lázaro viesse molhar a língua dele. Aí o pai Abraão diz, não, tem um abismo entre você e nós. Então, nós trazendo isso, irmão, por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos querendo dizer que ninguém está no céu. Embora fala 24 anciãos ali sentados no trono, vestidos com vestiduras brancas e coroas de ouro, eu não posso falar que são representantes do povo de Deus, porque se eu fosse falar isso, irmão, eu estou falando que tem pessoas no céu e vai quebrar com tudo que nós temos visto. Todos os irmãos estão aguardando a última trombeta. E quem não participa dessa última trombeta, que é a primeira ressurreição, vai participar da segunda ressurreição, que é para a morte, para juízo. Ou seja, tem uma primeira saída do Hades, que é aquele lugar de consolo onde Lázaro foi levado, onde está o seio de Abraão. Algumas pessoas interpretam que o seio de Abraão agora está no céu. Mas, irmão, volto a dizer, se nós colocássemos então as pessoas no céu, então aí vamos dizer assim, tem algumas que vão merecer e outras não, então. Porque aqui tem 24 anciãos, né? Então, dito Privilégio, isso, né, irmão? pode falar, irmão. Tipo que alguns privilegiados estão ali. Isso, exatamente. Você já tinha ouvido, irmão Mauri, alguma coisa assim, não? Tá fechado. Ah, não estamos ouvindo. Aí, Aqui, ó, aí, deixa eu só agora sim. falar um pouquinho. Aham. É o seguinte, eu queria lembrar que na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria que você desse um preâmbulo que Sim, fala do Hades, que houve ali naquele, fala que os mortos ressuscitaram sim. naquele momento. Dá uma
um Sim, preâmbulo desse para falar junto com o Ades. vamos lá. Capítulo 4 então, de Efésios, irmão. Muito bom isso aí, é importante, né? Então, temos versículos assim, como aqui em Efésios, né? Capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 7, irmão. Disse assim: a graça de Deus foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E versículo 7, o versículo 8 diz: é porque, por isso que diz, olha só, irmão, impressionante. Quando ele subiu às alturas, está falando de Jesus. Qual foi o momento que ele subiu às alturas? Quando ele ressuscitou dos mortos. Então disse: levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, que quer dizer que subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? E nós lembramos que quando o Senhor exclamou na cruz, feito está, né? E entregou seu espírito ao Pai, então ele morreu, literalmente morreu. E o véu dos, como fala capítulo 26 de Mateus, que fala que o velo se rasgou de cima a baixo, né? Essa descrição que nós temos ali no capítulo, acho que é o 28 de Mateus. Vamos lá, porque é importante isso aqui. Nós estamos falando de algo muito importante. Olha que lindo, irmãos. Mateus, capítulo 27, eu acho que é, vamos ver. Sim, 27:50 de Mateus. Ele está pendurado na cruz. Já está no seu último suspiro. E ele vai clamar. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Entregou a quem o Espírito? Ao Pai, né? Vamos dizer Entregou assim. ao Pai, ao Pai. Isso, exatamente. Versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto e embaixo, e tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Olha só, irmãos. Impressionante. E abriram seus sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Ó, e aí, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, aqui é muito interessante porque ele diz depois da ressurreição de Jesus. Nós sabemos que ele esteve morto quantos dias, irmão Genaro? 3. Então, quando ele morreu, ele foi onde? Versículo Foi que o nós Hades, vimos. Foi foi no no Hades, né? Hades. Isso, foi no No, Hades. no profundo da terra. Isso. E ele foi lá pregar ou apregoar as boas novas. Foi lá falar. Os espíritos encarcerados, que nos fala lá em Judas, né? Nos fala lá em Judas sobre isso. Agora, é interessante, irmãos, que ele foi nas partes baixas da terra. E ele estava lá. Nas regiões inferiores da terra. Perdão, as regiões inferiores da terra. E isso é Isso. muito importante, porque se nós colocamos Jesus lá, primeiro ele foi lá. Por que que ele primeiro foi lá? Por quê? Porque, em primeiro lugar, as profecias falavam que ele ia estar 3 dias lá. Então, para que se cumpra a palavra de Deus, tinha que estar 3 dias lá. E ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos. O sinal de Jonas, né? A Lília lembrou que dito isso, né? E quando o Senhor falou sobre o templo, capítulo 2 de João, também ele diz: destruir esse santuário e em 3 dias o reedificarei. Mas ele falava a respeito de seu corpo, santuário, que era seu corpo. Então, isso, irmãos, é muito importante, porque quando você vê ao Senhor descendo as partes inferiores da terra, não tem ninguém no céu. Não tem ninguém no céu, irmãos. É, porque ele foi o primeiro a subir o céu.
Ele foi o primeiro. Você vê que impressionante. Então, todos os irmãos que estiveram, que morreram na fé antes de Jesus, vamos dizer assim, ninguém foi para o céu. Aonde que eles foram quando eles morreram, aquelas pessoas da fé? Iam para o Nos Hades. Hades, no Por Hades. Hades. Aqui em Efésios 4, versículo 9, fala que, ora, que quer dizer subiu? Isso. Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Quer Sim, dizer que só ele que subiu lá. exatamente. Muito bem, Só irmão. ele que está no céu. Ó, voltamos agora no capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4 de Efésios, versículo 9. Isso aqui é muito importante entender. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Certo? Versículo 10. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os seus para encher todas as coisas. Ó, versículo 8. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí então a pergunta é: o que significa levou cativo o cativeiro? Então nós podemos dizer que antes da morte do Senhor, todos estamos sujeitos ao pavor da morte. Então você tem duas categorias no Hades: aqueles que morreram nos seus pecados, como aquele rico que foi no lugar de tormento, e aqueles que pela fé aguardavam as promessas de Deus. Por isso que, irmãos, nós precisamos nos localizar aqui. O cativeiro é assim: você que nasceu de Adão, toda pessoa que nasce em Adão, ele nasce e morre nos seus pecados. Ele se torna inimigo, não pelas coisas que ele faz de errado. Ele é inimigo de Deus porque nasceu de Adão. Todo que nasce de Adão, ou seja, todos os homens, estão debaixo da ira de Deus e está sobre eles o juízo de Deus. E réu de morte, a Lília fala, réu de morte. Está no pavilhão do. Lá nos Estados Unidos tem a prática da execução, né? A pena de morte. Então, antes dele ir diretamente à morte, ele vai no pavilhão da morte, chama lá, que é o lugar de espera. Todas as pessoas que nasciam nesse mundo estão debaixo do pecado e a condenação. Então, Está na condenação, mas na espera. isso, na espera ainda. É, no corredor da morte. Agora, veja bem, se nós dizemos isso aqui, então o cativeiro é que nós éramos escravos do pecado e estamos debaixo da ira de Deus. Quando o Senhor morre, irmãos, ele agora reconcilia com Deus os homens por meio do ato de justiça que é sua morte. A morte de Jesus não é a paga do pecado. A morte de Jesus é um ato de justiça. Então, na morte de Jesus, reconcilia, tirando as pessoas do cativeiro, da escravidão, do pecado e da morte, irmãos. Agora, como entender que esses cativos agora libertou ou foram livres? Ó, como fala o versículo 8? Levou cativo o cativeiro. Quer ver, irmão? Vamos no capítulo 2 de Efésios? Capítulo 2 de Efésios nos mostra claramente como que ele levou cativo o cativeiro. Como que ele levou? Olha que lindo. Versículo 4. Efésios 2, 4. Diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente, olha o versículo 6, irmãos, nos ressuscitou. Que tempo verbal é aqui, irmãos? Nos ressuscitou. Passado, Quando é que nós fomos ressuscitados? na ressurreição dele. Aleluia! Amém, amém. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Aí Deus. você tem o cativeiro que foi levado juntamente com ele. Ninguém saiu do Hades.
Ninguém foi para o céu exceto ele mesmo, mas nele estamos todos nós, os crentes, os que cremos nele. Estamos sentados juntamente com ele nas alturas, na majestade, na glória. Ele levou cativo o cativeiro, levou para as alturas e nele mesmo. Isso é que nós é para nós entendermos o Hades. Se você leu esse capítulo 4 de Apocalipse, debaixo da perspectiva que aqueles 24 anciãos que têm vestiduras brancas e coroa na cabeça são a representatividade dos vencedores, então nós estamos dizendo que tenha lá no céu homens. E nós não podemos fugir da verdade propriamente. Por quê, irmãos? Porque o que nos diz capítulo 1, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16? O que nos diz, irmãos? Vamos lá. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Olha que clareza, irmãos. Capítulo 4, versículo 16. Como é que nós podemos levar pessoas no céu? Depois do que diz aqui, não tem como você levar pessoas para o céu. Olha o que diz. Porque, porquanto o Senhor mesmo, dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ué, como que uma pessoa que está no céu vai precisar ressuscitar dos mortos, irmão? Já está no céu? Não tem Tá como no você. Hades, né, irmão? Está Tá no no Hades. Hades. Está no Hades, tá vendo? Mas ele está aguardando a manifestação, ouvir a última trombeta para ele sair dos mortos. Sair dos mortos não é descer do céu para ressuscitar. Não tem como, irmãos. Você vê que impressionante isso aqui? Então, aqui, irmãos, com isso aqui, nós deixamos claro que existem duas ressurreições. A primeira é ressurreição em Cristo, vamos dizer assim. Ou ressurreição para a vida. Que os mortos que estão no Hades, aquele lugar de espera, de consolo, eles vão ouvir a última trombeta e vão sair dos mortos. Agora sim, com o corpo glorificado ao encontro do Senhor nos ares. Nem sequer é no céu, é nos ares, irmão. Ninguém vai para o céu. Máximo que nós vamos é nos ares para encontrar o Senhor nos ares. E dali o Senhor está descendo para reinar 1000 anos. Depois dos 1000 anos, aqueles mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, depois dos 1000 anos, é a ressurreição para juízo. Essas pessoas vão ressuscitar para ser lançadas para o lago de fogo. Nós vimos claramente isso aí. Então, quando a gente desenvolve esse capítulo 4 de Apocalipse e fala desses 24 anciãos, não podemos dizer, irmão, embora não sabemos quem eles são, não podemos dizer que essas pessoas representam aos crentes, né? 24 anciãos representando aos vencedores que estão no céu. Não, não tem como. Essa pessoa que É. ressuscitar. Isso, aqui a Lília lembrou. Uma coisa que é interessante, né? Por exemplo, tem várias ressurreições, né? Lázaro é um. Lázaro esteve morto 4 dias, ele ressuscitou. Mas o que aconteceu com ele ao tempo? O tempo de que ele ressuscitou? Não morreu? Ele ressuscitou. O Senhor ressuscitou ele dos mortos, não é? Lázaro. Mas o que aconteceu? Ele voltou a morrer. Mesma coisa aconteceu com aqueles que, fala no capítulo 27, que nos lemos, versículo 52. Eles saíram do sepulcro. Abriram o sepulcro, Isso. Isso. ressuscitaram. Isso. Olha só. Vamos lá. Mateus, capítulo 27, versículo 52. Olha que lindo isso aqui. E que nós Abriram, temos... Pode ler, irmão. abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Isso. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí. Então, como entender isso aqui?
O Genaro lembra, capítulo 11 de Hebreus, versículo 38 e 39. Olha o que diz lá. Hebreus 11, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 38 e 39. Não, não é 38, perdão. É 32, acho que é, vamos ver. Não, não é também, 28. É, 35. 35, aí, ó. 35. Pode ler, irmão. 35, 36 e 37. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até algemas e prisões. Isso, Foram apedrejados, isso. provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Até aí. Até aí. Ó, a pergunta é, irmão Mauri, posso fazer uma pergunta? Pode, porque eu tava com umas dúvidas aí nesse daí junto com, com o Matheus, né? Pode Ó, falar. a pergunta é a seguinte: mulheres podem receber a seus mortos que ressuscitaram na primeira ressurreição? Aqui, irmão. Ixi, agora isso foi uma pergunta difícil, hein? Eu O que por- aconteceu com esses que ressuscitaram? É, o que aconteceu com as pessoas que ressuscitaram? Aquelas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus. Eles Eles foram a morreram. Jerusalém. Eles morreram depois. Sim, Isso, morreram Foram depois. apedrejados, cerrados, foram Isso, mortos. exatamente. Ah, foram mortos. por causa do É, testemunho. mas o detalhe interessante é o 35. Diz que mulheres receberam pela ressurreição. Sim, ressuscitaram. Receberam pela Ah, ressurreição. Ou seja, o marido morreu. E depois, quando eles ressuscitaram, vieram para sua casa. Isso que está mostrando aqui. Receberam pela ressurreição seus maridos que estavam mortos. Você não sim. tem um relato bíblico que te mostre que mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. E são pessoas que morreram fisicamente, que ressuscitaram fisicamente e que podem morrer depois. Por que que você sabe que podem morrer depois? Porque eles não aceitaram 35, não aceitaram o resgate. Quer dizer, eles tinham que negar isso que eles saíram do Hades. Eles tinham que negar que viram Jesus saindo. Ele eram testemunhos oculares da ressurreição do Senhor, irmão. Ah, muito bom, irmão. É, Eles eram testemunhos oculares da que ressurreição de Jesus. agora fez um E não sentido somente muito oculares, grande, agora completa. Exatamente. não somente É, oculares, mas físico, pela experiência própria, na pele deles. isso, exatamente. Sempre eu tive, assim, eu falei, eu queria entender esse trecho, porque, ao mesmo tempo, que ninguém subiu ao céu a não ser o Senhor Jesus. Isso, Ele desceu ao Hades. E, ao isso, mesmo tempo, fala que abriu sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. isso, Agora, com essa colocação isso. aí de Hebreus, ela fecha de uma tal maneira, porque eu não tinha parado para ver isso. Esses Exatamente. foram testemunhas Da que ressurreição do Senhor. viram o Senhor no Hades. Irmão, Exatamente. É esse daí é o impressionante. seguinte: é para você falar e mentir, não tem jeito, pode me encerrar no meio, né, irmão? Não aceitaram o preço do resgate. Não aceitaram o preço do resgate para obterem uma melhor ressurreição. Ressurreição. Qual é a melhor ressurreição, Genaro? Pátria celestial É a está com ressurreição. Cristo. É a primeira ressurreição, né? A ressurreição Primeira, para a vida. a primeira ressurreição. É Isso, isso aí. exatamente. A Irmão, melhor ficou ressurreição. agora ficou claro. Eu vou Isso, falar que eu acho que é a primeira vez que
eu ainda fiquei assim, eu não tinha. É muito importante ver Sim, essa relação de Apocalipse, porque ninguém está lá, sim, só o Senhor Jesus à direita do Pai. Aí mostra muito claro do Hades e essa circunstância, sim. porque é a única maneira de você explicar, porque se você é uma testemunha ocular que você dormia no Senhor e viu no Hades, o Senhor desceu da profundeza da terra, é aquele ponto. Se ressuscita naquele momento para ser testemunha ocular do Senhor. Isso. Muito bom. Mas, irmão, você lembra de um profeta que morreu e seus ossos ficaram no lugar, né? Teve uma batalha que Sim. um dos mortos foi rolando e tocou nos ossos desse profeta. Lembra que aconteceu? Ressuscitou, Aí, ó, Eliseu. Eliseu. Se com Eliseu aconteceu isso, que dirá quando o Senhor Jesus saiu do sepulcro, irmão? Que é isso, irmãos? Você acha que não vai acontecer uma coisa extraordinária, né? Irmão, eu É. nunca vi. Hoje para mim tá me tirando as escamas dos meus olhos, Você viu? vê que Eu impressionante. sempre tive assim, olha, eu guardei essa pergunta, que eu É. tentava ver alguma resposta que selasse no meu coração, sabe? Eu ficava quieto. Aquilo Uhum. que o senhor não revelou, eu ficava quieto. Mas Sim, hoje eu sinto que, irmão, que foi um momento histórico que que as foi portas do Hades rompeu os grilhões. exatamente, irmão. E foi um momento Então você histórico. imagina as testemunhas que viram? Ah, para você ver, É, já houve milhares e milhares de terremotos, né? sim. Mas nenhuma delas é igual a desse terremoto que houve na morte do Senhor Jesus, hein? Amém, irmão. Aleluia. Aleluia. Os Glória. outros terremotos matam as pessoas, esse terremoto ressuscita. É. A Lília tá lembrando que o mundo não era digno, né? Fala-se a expressão aqui deles, né? Ó, versículo 37. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada, peregrinos, vestidos de pele de ovelha, Amém. de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Imagina, irmão, que loucura que é aquilo para as pessoas naturais dizer que eles estavam mortos lá no Hades junto com Jesus, irmão. Isso aí era loucura, loucura, né? Errantes pelos desertos, olha só, irmãos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Não fala a quantidade de irmãos que eram, que morreram, que ressuscitaram. Fala que alguns ressuscitaram. Você viu que é impressionante isso Mas aí? o Senhor permitiu, ó, irmão, eu acho que eu acho que são duas palavras aí. Sim, Aquele testemunho no Novo Testamento sobre o Lázaro e o mendigo, que fala uma visão muito clara do seio de Abraão, do sim, lugar dentro do Hades, o seio de descanso, sim, e o lugar de tormenta. E essa é outra palavra que ela fala, que no Hades, quando o Senhor desce no Hades, ocorre, ocorre, como se diz, nesse momento, mas uma ressurreição, não que vai para lá por coisa, que ela vem na ressurreição para a terra, e eles que são coisa. usados ainda como testemunho oculares. Amém. Isso, irmão. É É, só que lindo. eles não podiam falar esse testemunha, porque Sim, houve um pago pelos sacerdotes, próprios sacerdotes, né, que pagaram os Amém. soldados falando que esse Jesus não ressuscitou. Né? Então, o risco era muito grande para os sacerdotes, né? Porque eles têm que negar realmente a ressurreição de Cristo, e muito menos não pode existir nenhuma pessoa que possa falar que agora ressuscitou. Sim, Então, por é, é, isso que ele viu, Genaro? matou. Foi muito bom você ter colocado para a gente enxergar o cenário nessa isso. época, né? E, Porque esse cenário tava em extrema tensão, sim, porque era um momento de perseguição terrível, né? Isso, irmão. E se a gente não enxerga quando enxerga esse cenário, a gente coloca esse Hebreus de uma maneira muito mais clara muito junto com, mais. com esse ponto, né? Muito Verdade. bom. Você vê, irmão, olha só, os sacerdotes pagaram para matar Jesus.
E os sacerdotes pagaram para negar a ressurreição de Jesus. Exatamente. E os Pagaram. Verdade. sacerdotes agora estão pagando para matar o testemunho de Jesus. Exatamente. Puxa vida. Que Ô, coisa, né? irmão, e que coisa, hein? Ó, eu Nossa, e tá. confesso que nos meus 65, 64 anos é a primeira vez que eu enxerguei esse ponto Aí, ó, aqui, você viu? vê que é impressionante, irmão. Isso aqui é muito. Uma prática que Roma praticou muito foi serrar no meio, além de outras coisas, né? A cruz era uma, mas serrar no meio era uma prática romana que fazia isso aí. Entre as torturas que eles faziam, né? Então você vê como que encaixa nesse momento do cativeiro lá, né? E a influência que tinha o Sinédrio com relação a Roma, vamos dizer assim, como intercederam, né? Como que se uniram para matar o autor da vida, né? Então, quem dirá esses mártires aí, né? Que não estão se importando consigo mesmo, se não vai ser martirizado mesmo, né? É impressionante isso aqui. Llaman É, superior resurrección. almejava superior ressurreição. E não tem, ó, João Ok. não fala disso. Marcos também não fala. Lucas também não fala. O único que fala disso é Mateus. Viu, irmão? Muito Impressionante. bom. Foi por isso que, quando eu lancei aquela pergunta, o senhor colocou aquela dúvida, né? Naquele momento que você estava falando Sim, do Hades, eu falei, agora vai encaixar essa pergunta agora, sim, vai. né? Exatamente. E Muito olha, e bem. hoje eu fico feliz que o senhor me deu um alento no meu coração, que eu Amém. guardei isso como se fosse um tesouro, Amém. sem tentar entender, e também Sim. falei, no tempo, por isso que é maravilhoso, irmão, que as palavras reveladas pertencem aos filhos, né? Sim, As ocultas se pertencem ao Senhor, né? sim. Quando a gente está buscando, o Senhor vai trazendo a luz para a gente, né? Vai. É verdade. Muito bom. E voltando no capítulo 4, só para terminar esse capítulo 4, porque a gente já está querendo fazer uma revisão, mas não deu para sair do capítulo 4. Você Meu viu Deus, como que é? acho que a revisão vai ficar para o domingo, viu, irmão? Ó, mas é interessante aqui no capítulo 4, voltando na leitura, irmão, é impressionante ali, capítulo 4 Até de. uma sugestão, irmão Vitor, só para te cortar, Sim, na sim. revisão do domingo, você Aham, podia imprimir aqueles, mandar pela coisa, porque o Genaro, eu vi antes do Genaro entrar, né, um pouquinho, sim, aqueles resumos, que aquilo tá muito bom, que é do selo. É um preâmbulo, aquilo vai ficar sim. muito bom. Mas pode continuar, irmão. Tá bom. Ó, aqui no versículo, capítulo 4, né, que nós limos, né? Versículo 4 ao redor, 4 a 4, ao redor do trono há também. Apocalipse? Pode falar, irmão. De Apocalipse? Apocalipse 4, 4. É, ao redor do trono há também 24 ou quatro tronos, 24 tronos. Assentados nele, 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, essa descrição é a que nós falamos agora. Agora, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e Ah, trovões. irmão Vitor, Sim. mas isso aqui, agora já lendo isso aqui, onde estão esses anciões? Já lendo, você já vem na cabeça, mas onde que eles estão? Como é que vai estar? Não está no céu, ué. Onde É, está? tá vendo? Muito bom. Desculpa aí, viu, irmão. Não, sem problema. Ó, então, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás, por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo é semelhante a novilho. O terceiro tem rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso,
aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. E 24 anciãos postraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa de tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, esse é o capítulo 4 que é descrito o trono de Deus. Aqui, o mais importante, irmão, que quando você lembra do capítulo 4, é o trono de Deus. Está sendo exaltado Deus mesmo. Então, João não tem palavras ou vocabulário, ou vamos dizer assim, recursos para ele expressar o que ele está vendo. Então, usa pedras preciosas para descrever quem está sentado lá. Então, ele está usando uma figura de linguagem para tentar transmitir a nós como é o que, vamos dizer assim, como ele está descrevendo o que ele está vendo. Isso que é muito interessante, irmão. Então, foge da nossa capacidade humana de você querer entender a esse Deus lá, né? Que está sentado. É maravilhoso, né? O Deus Todo-Poderoso. E aqui você tem essas criaturas aqui, esses 24 anciãos. E ali no capítulo 5 você tem milhares de anjos também, que aqui não é descrito. E estão ao Irmão redor do Vitor, trono. Sim, esse versículo 7, quer dizer, começa no versículo 6 de capítulo 4. sim, Diante do trono, um como que mais divide e vai falando, né? Mas depois fala do versículo 7 principalmente. Fala sim, assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante ao novilho, sim, o terceiro tem rosto de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia sim. quando está voando. Esse tem a ver com Ezequiel capítulo 4? Exatamente. Tem a ver. Eu ia falar agora. Né? É, Amém. isso, irmão, muito bem você lembrar, né? É, nós podemos lembrar, assim, no contexto do que estava acontecendo com Ezequiel. Ezequiel, já falamos, nós localizamos na reunião anterior o tempo de Ezequiel. O tempo de Ezequiel era no cativeiro babilônico, na deportação, na segunda deportação. Na primeira foi Daniel. Então era contemporâneo de Daniel em diferentes lugares. Daniel estava na capital de Babilônia. Estava lá no governo como autoridade lá. Mas Ezequiel, ele estava na província e ele estava como escravo, e como escravo lá, ele tinha suas limitações, vamos falar assim, mas ele era um profeta falando das visões. Assim como Daniel falava das visões, também ele vai falar. Então, podemos dizer que a descrição dessas quatro criaturas aparece em Ezequiel, mostrando como Deus age em relação aos governos. Que debaixo da autoridade de Deus está qualquer ação de um governo, não é uma ação independente dela. É uma ação que está na soberania de Deus, representado por esses quatro seres viventes. E você vai ter também as quatro rodas ali, que vai falar do movimento ou da ação controlada por Deus. Deus, debaixo do controle de Deus estão todas as coisas. Quando nós vemos a ação, um exemplo, né, levando para o livro de Jó, e nós vemos ali Satanás mexendo com Jó e ele perdendo todas as coisas e ainda perdendo sua saúde, estava debaixo da permissão de Deus. Nada escapa da vontade de Deus. Ninguém se mexe se não é a vontade de Deus. E nós falamos antes de você entrar, Genaro, sobre um capítulo comparativo, né? Quando você vai no capítulo 16, na sexta praga, lembra que veio uma estrela e caiu no rio Eufrates, lá em Jerusalém. O rio Eufrates secou. E a descrição bíblica disse que preparou o caminho para os reis do norte.
e disse que da boca do dragão saiu um espírito imundo semelhante da boca da besta, que é o anticristo, e a boca do falso profeta, para enganar as nações, para juntá-los para a peleja. Mas quando você vá, e esse aqui é impressionante, quando você vá em Zacarias 14:2, você tem Armagedão visto do ponto de vista de Zacarias no Antigo Testamento. Lá no capítulo 16 é o juízo já, mostrando as taças. Mas aqui em Zacarias é impressionante. Vamos ler lá. Zacarias capítulo 14, né? Versículo 2. E disse assim: Porque eu, e aqui é Deus falando, ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E aqui nós precisamos lembrar, é o juízo da grande Babilônia. Lembrou-se o Senhor da grande Babilônia para dar de beber o cálice da ira, porque matou e se embebedou junto com as nações do sangue dos santos. Isso está no capítulo 11. O Senhor está juízo sobre... Se você ler capítulo 11, versículo 13, veio um terremoto lá em Jerusalém e matou um monte lá, 7.000. Juízo de Deus. E no capítulo 16 mesmo está descrevendo também esse juízo. Agora, dentro do contexto de lá, é os ímpios. De Apocalipse 16, os ímpios. Mas dentro do, vamos dizer assim, do outro lado da moeda, o mesmo juízo é dentro de um contexto de Israel. Porque aqui, versículo 1, te diz, 14:1 de Zacarias, eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos, falando para Israel, se repartirão em meio de ti. Deus irado contra Israel. Aqui, deixamos claro que é aquele Israel que fez aliança com o anticristo, que participou na morte ativa dos santos no passado, como no presente do anticristo, matando as duas testemunhas e participando da perseguição. Então agora vem o juízo para essa grande Babilônia, que é misturada com o anticristo aqui, que é E Israel. ainda, Pode e ainda falar. o povo de Israel, ainda o povo de Israel é chamado de prostituta, né? Prostituta, isso. Rameira. Exatamente. Versículo 2: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E aí você tem a conclusão do versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. Então, é o momento da vinda do Senhor na Armagedão, destruindo. O capítulo 19 de Apocalipse apresenta ele como um cavaleiro descendo com seus jinetes, com seu exército para pelejar e pisar o lagar de Deus. Esse versículo 3 está resumindo. Porque ele diz assim: e sairá e pelejará contra essas mesmas nações que ele ajuntou para pelejar. Ou seja, o Senhor, ele é que juntou essas nações para contra Jerusalém como juízo. Mas é ele mesmo agora que vai intervir para salvar a remanescente. É impressionante isso aqui. Quando você vai no capítulo 16, disse que quem induziu as nações para a peleja contra Jerusalém é o dragão, a besta e o falso profeta. O falso profeta. Mas em Zacarias não é o dragão, e não é também a besta, e não é também o anticristo, não é também o falso profeta. É Deus que faz. Como entender isso aqui? Lá diz que é o diabo lá, e aqui diz que é Deus. Ao final, como que é o negócio, né? Não sei se os irmãos lembram, mas nós uma vez falamos sobre o censo de Davi, não sei se os irmãos lembram. Você lembra, os irmãos, que nós falamos uma vez? Que Davi foi induzido para censar o povo. Mas tem um livro que fala que foi Davi, que por causa de Davi, que censou o povo, que veio a mortandade lá em Israel. Mas quando você vai em 2 de Crônicas, não disse assim. Disse que Deus mandou pragas para castigar seu povo. Isso Lá era mesmo. Davi que errou. Era em Reis que Davi errou. Mas em Crônicas,
Diz que, disse que foi o Senhor que fez. Então, como entender isso? Entender da mesma maneira que foi com Jó. Quando nós vemos a É, ação do diabo, Em Reis fala que foi Satanás que induziu Davi. isso, Em aí Crônica tá, fala que Deus foi que quis isso. Davi. Muito bem, bem lembrado, irmão. Foi Satanás que induziu para Davi. Mas lá em Reis fala que foi Deus que fez. Então, quem que foi? Então, foi Satanás ou foi Deus que induziu o Davi? Como entender isso, irmãos? Entender que Deus é soberano e sobre ele está, ele é a autoridade máxima sobre todas as coisas. E ninguém mexe nada se Deus não permite, se não for a sua vontade. Quer dizer, qualquer ação do diabo, vamos falar assim, contra a humanidade está debaixo da autoridade permissiva de Deus. Ou vontade de Deus. Deus quer fazer algo, ele move. Lembra quando teve aquele concílio que nós lembramos dos 400 profetas de Acabe, né? Lembra, irmão? Que estava seu era seu o rei de Judá e o rei de Israel. Rei de Israel era Acabe e rei de Judá era Josafá. Acabe mandou chamar seu consogro, né? Porque caçaram os filhos dele, mandou chamar para que vá pelejar junto, lembra? Com Síria. E aí ele chamou os 400 profetas, e os profetas profetizavam para ele: puxa, vai, que o Senhor vai te dar vitória e tal. Imagina aquele quadro: Acabe de um lado e o Josafá de outro. Mas o Josafá estava muito nervoso. 400 profetas diziam: vai, é vitória garantida para você. Mas Josafá falou assim: eu não acredito nesses profetas, não. Aí ele disse para Acabe: será que não tem algum profeta a mais? A inconformidade de Josafá era notória, né? Ah, mas tem uma lá, né? Tem um profeta lá que sempre me fala o contrário, ele estava na masmorra lá, né? Preso. E aí mandou chamar esse profeta, é um profeta de Deus. E ele, quando ele vem, edita para ele: ó, todo mundo falou bem, não vai falar contrário, né? Aí foi intimidado para ele falar como os outros 400 falaram, mas ele, ao final, irmão, vai falar é, que o que, que aconteceu no céu. E isso que é impressionante. O que, que aconteceu no céu? Ele traz uma revelação do concílio de Deus no céu. Deus queria destruir e matar Acabe. E ele pergunta lá: a quem enviarei para matar a Jacó? Aí um dos que estavam ali falou assim: eu irei e serei espírito mentiroso na boca de seus profetas. Coisa, como que um profeta, como que um espírito mentiroso está no céu lá falando com Deus? Você vê, é do maligno, né? O espírito do mentiroso lá. Mas está dentro da vontade de Deus. Vamos dizer, Deus está querendo fazer algo por trás. Então, Meu irmão, nunca. como que chama esse profeta mesmo? Esqueci o nome. Miqueias, não é? Deixa eu ver. Não lembro se era Acabe e Miqueias, né? Eu acho que Miqueias. Vamos ver se é. Sim, Micaías, irmão. É Micaías. Micaías é o profeta. E está em Micaías, isso Segunda mesmo. de Crônicas, capítulo 18, que nós estamos lendo agora. É Micaías. Então, o Micaías, irmão, era um profeta de Deus. E ele não teve medo de falar e falou lá, né? Ele já estava mesmo sofrendo, ele não se importou com falar o que era de Deus. O profeta de Deus falou. Então, é interessante aqui no versículo 28, olha lá. Capítulo 18, 28. É, o profeta Micaías, né? É. É, 18, 28. Micaías prosseguiu, ouvi, pois a palavra do Senhor, ouvi, pois a palavra É, do Senhor. Vi o sim, Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à é, sua esquerda. isso. Continua? Continua, irmão. Tá. Perguntou o Senhor:
Quem E enganará aí? Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira e o outro de outra. Então É, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. que coisa, Disse o né? Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Saí e fazê-o assim. Aí, Eis tá que o vendo? Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Que coisa, né, irmão? Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías. É. Micaías e disse: Por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: Metei esse homem em casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltareis em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isso, vós, todos os povos. Muito bom, né, irmão? Eu acho que é interessante, porque nós falamos sobre por que que nós fomos até lá, por causa dos quatro seres viventes que perguntou o Genaro, né? Quem são eles? Então, em Ezequiel fala sobre a vontade sobre as nações. Quem rege, irmão, sobre as nações? E isso foi muito claramente falado para Nabucodonosor. Várias vezes foi mostrado para Nabucodonosor que o Deus do céu governa. O Deus do céu é o único que governa. Ele era o governador, vamos dizer, sobre todas as nações. Ele é o império dele, né? E ele se ensoberbeceu. E o Senhor fez ele como um animal para ele entender, irmão, para ele reconhecer que só Deus é que governa, não é? Você vê como que é? Se você vê a história ali, por isso que esses quatro seres viventes representam a totalidade do que Deus faz. Esses quatro seres viventes que estão lá, que você vê, tem forma diferentes animais, mostrando como Deus age por meio das nações. Embora elas são ímpias, Deus é que governa, irmãos. Você acha, irmão, que Irmão, irmão, sim? esses quatro seres viventes tem a ver também com os quatro evangelhos? Isso, a tipologia, não sei se quando você faz um exegese sobre isso, a explicação é que tem quatro evangelhos, né? Como dizia assim, mas Isso. eu não me atrevo a falar que são os quatro evangelhos, como dizia assim, porque é como dizia assim, você vai ver que no capítulo 5 vai apresentar o Cordeiro, né? Então o Cordeiro está lá, mas depois os quatro seres viventes, que seriam representação dos quatro evangelhos, eles estão falando de algo relacionado a não a Jesus. Porque se fosse os quatro evangelhos, tem que falar só de Jesus. Se eles estão representando os evangelhos, vamos falar. Esse já é uma força de expressão. Agora, nesse aqui, para mim, fica mais claro. Que ele está Essa mostrando, seria só uma colocação, então. sim, uma colocação interpretativa de alguns, né? Por causa das Isso. figuras dos Entendeu? animais, né? Porque vai Isso, mostrar, por porque tem exemplo, rosto de homem, né? Tem rosto isso, de boi, tem isso, rosto de leão isso, e tem rosto de águia. isso. Né? O leão, Então, é, nós aprendemos no passado que representa os quatro evangelhos, que isso, seria o testemunho pelo Filho de Deus, né? isso. Bom, a explicação que dá é porque o leão representa Mateus, né? O boi representa Isso, Marcos, o, isso. a águia representa João e Não. o homem, né, representa o Mateus ou Marcos, Lucas, acho que. Lucas, 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 exatamente. Lucas, o aí. homem perfeito. Então, aí você tem tudo isso. Quer dizer, a gente vai trazer interpretação, né, irmãos? Eu me atrevo a pensar que eles não representam algo, são seres mesmo vivos,
que está no Entendi. trono, que ele não está É descrevendo. porque não tem versículos que provem isso. Não tem. Agora você Isso. tem versículo que prova em Ezequiel o que que eles faziam, né? Eles influenciavam sobre os governos do mundo e traziam, quer dizer, como que Deus age quando quer mandar, por exemplo, Babilônia para julgar. Porque quando vai falar de Babilônia, ele diz que Nabucodonosor, meu servo, o Senhor diz. Por que que ele se tornou um servo? Porque ele era mandado, Deus queria castigar e ajudar. Eles são ímpios, não são? Não é Babilônia é ímpia? Mas quando se trata de que Deus quer fazer algo, ele vai usar as nações. Mesmo que isso é a mesma coisa que acontece aqui no capítulo 16 de Apocalipse. Você vê as nações vindo para peleja, né? Quem induziu, ou quem que moveu aquelas nações, segundo Apocalipse 16, é o anticristo, é o diabo, é o falso profeta. Mas quando você vai em Zacarias, foi Deus que fez. Você vê que impressionante? Travou? Acho que travou, hein? Aqui travou. Travou o áudio aqui. Travou. Mas eu É a acho que tá, segunda vez. tá bom até aí, né, irmãos? Vamos parar Tá então a ótimo. gravação e podemos compartilhar mais daí. Ô, irmão, Isso. eu vou ter, Aqui sai muito cortado. eu tô com uma visita aqui, eu vou ter que Sim, sair, tá bom, mas eu deixo um abraço aos irmãos, foi tá muito bom. rico e Amém, fiquei muito feliz com esse compartilhar, viu? amém, amém, irmão. Irmão Genaro, irmão Vitor e também os demais irmãos, Graças e né? paz, né? Irmã Lília, né? Graça e a Amém, paz. Fui muito Graça e feliz paz. pelas as dúvidas que apresentei e a maneira com que o Espírito nos trouxe uma revelação amém, tão genuína, tá bom? amém. Tá bom, irmão. Amém. Amém. Abraço, irmão. Vou parar aqui então.